O resultado da eleição legislativa de 10 de março passado, em Portugal, provocou uma onda de comentários assinalando o progresso da extrema-direita no país. O partido Chega, liderado pelo jurista André Ventura, obteve 18,06% dos votos, conseguindo o terceiro lugar e catapultando seu número de deputados da Assembleia da República para 49 entre 230. Alguns comentaristas chegaram a afirmar que, ainda que não venham a fazer parte do futuro governo, o Chega e Ventura foram os grandes vencedores do pleito e provavelmente serão o fiel da balança no parlamento. Ao mesmo tempo, o resultado eleitoral expôs o dilema da Aliança Democrática de centro-direita, liderada pelo Partido Social Democrata, que, em Portugal, apesar do seu nome, pertence ao campo conservador tradicional. A AD ficou com 20,49% dos votos e 79 deputados, apenas dois a mais do que os 77 conseguidos pelo Partido Socialista, com 26,66% dos votos, numa diferença mínima de 0,83% em relação ao vencedor. A AD vê-se agora diante do dilema: ou negocia com o Chega para governar, ou com seus tradicionais adversários, os socialistas. Ou ainda assume governar em minoria, tendo de negociar caso a caso com estes dois contendores, além dos pequenos partidos que, seja a direita, seja a esquerda, não têm condições para oferecer uma maioria estável de votos. De momento, o líder da AD, Luís Montenegro, do Partido Social Democrata, anunciou que não pretende formar uma aliança com o Chega. Sua posição é frágil, porém, pois, por exemplo, se não conseguir aprovar o orçamento, o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, será forçado a chamar uma nova eleição. A situação complicada de Montenegro em Portugal é a mesma de outros líderes conservadores tradicionais na Europa. A extrema-direita é parte integrante do governo conservador na Finlândia e dá apoio decisivo para o governo igualmente conservador na Suécia. A ultradireitista Giorgia Meloni, com seu partido Fratelli d'Italia, atropelou os demais conservadores e lidera hoje o governo em Roma, saindo de 1,9% dos votos e nenhum deputado eleito em 2013 para 26% em 2022 e 26 deputados. Na Espanha, o tradicional Partido Popular aceita negociar regionalmente com o Vox, que se declara herdeiro do falangismo do ditador Francisco Franco. Na Holanda, o radical Geert Wilders desistiu de formar um governo por falta de alianças, mas a situação dos demais partidos está longe de ser confortável. Na França, Marine Le Pen, do Rassemblement National, vem crescendo de eleição para eleição presidencial e é uma séria candidata na próxima, prevista para 2027. Na Alemanha, o Alternative für Deutschland, que tem membros acusados de serem neonazistas, é a segunda força eleitoral nas atuais pesquisas de intenção de voto para 2025. Na União Democrata Cristã, da direita tradicional, a posição ainda dominante é a de não negociar com o AfD, mas há correntes dentro do partido que admitem essa possibilidade. Na Áustria, o Partido da Liberdade Radical de Direita é o líder em intenções de voto nas eleições previstas para o segundo semestre deste ano, e, se confirmar esta posição, deverá propor uma aliança com o tradicional direitista Partido do Povo. Por trás desse crescimento da extrema-direita, tirando votos de todos os partidos, mas sobretudo da direita tradicional, jaz uma condição que raramente é comentada nas mídias mainstream da Europa e também de outros continentes. A Europa tem um carro-chefe, que é a União Europeia. Esta começou a ser construída logo após o fim da Segunda Guerra, num momento em que na Europa Ocidental o pensamento hegemônico, mesmo entre os conservadores, era de raiz social-democrata, com suas consistentes políticas sociais, como uma alternativa ao comunismo dominante na outra Europa, a oriental, sob a batuta da hoje extinta União Soviética. Entretanto, ela foi criada formalmente pelo Tratado de Maastricht, assinado em 7 de fevereiro de 1992 e em vigor a partir de novembro do ano seguinte. Nesta altura, a União Soviética já não existia. O mundo comunista se esboroava e a hegemonia do pensamento social-democrata na Europa entrava em declínio.
Em seu lugar, crescia a hegemonia do pensamento neoliberal, com seus planos de austeridade e o retraimento das políticas sociais, criando, passo a passo, uma situação de insegurança e desamparo. A atual guerra na Ucrânia acentuou essa sensação, promovendo saltos inflacionários em toda parte e empurrando o continente para um beco recessivo. Ou seja, a política economicamente conservadora que se impôs na União e na Europa do século XXI minou as bases dos políticos conservadores tradicionais, levando de roldão os social-democratas, os verdes, os socialistas, que também foram enfraquecendo suas plataformas sociais. As esquerdas divididas não têm conseguido se afirmar como uma opção. As extremas direitas começaram a faturar votos, com suas bandeiras fáceis e simplistas de xenofobia, nacionalismos excludentes e dúvidas quanto à própria União. Seguindo uma triste tradição, diante de crises econômicas profundas, a Europa volta a adernar para a direita radical e busca um culpado, entre aspas, diferente. Antes foram os judeus, hoje são os muçulmanos, os imigrantes ou os refugiados do chamado sul do mundo. E os conservadores tradicionais se veem diante do impasse. Se forem mais para a direita, poderão ser engolidos pela extrema-direita. Se permanecerem onde estão, pode lhes suceder o mesmo. Poderão dar um salto mágico, mudando suas políticas e sua forma de pensar, contribuindo para a sobrevivência de uma Europa democrática? Só podemos glosar o poeta português Fernando Pessoa. Abro aspas. Tudo é incerto e derradeiro. Tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Europa, hoje és nevoeiro.